Vamos lá. Bom dia. Lição. Será certinho. Vamos lá, meus irmãos. Lição de número 1 no livro de Jó. Meus irmãos, o peso da guerra, das lutas. Interessante, né? O peso da guerra, das lutas. Meus irmãos, é inevitável as guerras, é inevitável. E quando a gente fala de guerras, irmãos, de lutas, você pode observar que dentro do cristianismo ele está cercado por guerras, batalhas, lutas. O peso é aquilo que hoje praticamente você suporta, né, pela causa. Disso que eu falei aqui semana passada. Você não é um pregador, você luta pela causa, entendeu? Você não é uma estrela, você luta por uma causa. E o texto áureo está lá em Jó 42:10. Jó 42:10. E a base do texto fala que e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto antes possuía. Jó 42:10 está aí no texto áureo. Observe bem aí no texto áureo a palavra chamada. É praticamente o versículo que realmente faz muito sentido para a nossa vida, porque até chegar o capítulo 42 foram 41 capítulos que realmente as histórias foram relatadas da sua vida pessoal, do que realmente ele estava passando. No capítulo 1, você vê uma breve introdução no livro de Jó, contando um pouco da vida dele antes da interferência, o peso da interferência de algo espiritual na vida de uma pessoa. E logo em seguida, ele começa a viver, depois do capítulo 1, após os versos 3 e 4, ele começa a viver realmente a interferência de algo espiritual na vida dele. E nós vamos entrar um pouco disso, falando principalmente quando as nossas vidas está sendo interferida, não por algo divino, mas por algo, sim, maligno, né? Vamos aí, verdade prática. Por que existe o sofrimento? Realmente, Jó é a pessoa que realmente é onde há uma manifestação da plenitude do sofrimento. Se for comparar Jó com Cristo, se for comparar Jó com Saulo, se for comparar Jó com Abraão, se for comparar Jó com Noé, se for comparar Jó com outros personagens, realmente Jó é mais lendário, né? Jó deixou realmente registrado o peso da luta, o peso da realidade de guerras, de lutas, batalhas e muitas das vezes também, né, a engrenagem da família ali no meio disso tudo, né, e Deus manifestando a sua bondade na vida dele, né? O que você pode aprender também, né, meus irmãos, dentro dessa verdade prática,
com essa visão geral do sofrimento que até a nossa própria vida já passou, o que a gente, né, já viveu, o que a gente já até experimentou de sofrimento. Lições das lutas e batalhas, né? Quais são as lições que a gente tem tirado para a nossa vida de lutas? Qual tem sido a visão que a gente tem tirado dessas batalhas? As lutas te fez melhor? As batalhas te fez melhor? Dentro de uma visão do coração de Jó, as lutas fez ele melhor? As lutas tirou alguma vantagem? Qual foi a vantagem de Deus em cima da vida de Jó? Qual foi a visão geral, né? Eu sempre digo, né? A luta que não te mata, ela também te fortalece, né? E muitas das vezes assim sucessivamente, né? Eu coloquei no final aqui, verdade prática, como vencer as guerras. Realmente é uma matéria que não tem uma definição, não tem um curso preparatório como trabalhar as guerras. Às vezes, as guerras elas são suportadas. O peso da guerra e das lutas, muitas das vezes, não vence os mais fortes. Vence, muitas das vezes, não se trata de vencer. Se trata pela causa que aquelas pessoas estão a lutar, correto? Muitas das vezes já foram, né, relatado de pessoas, né, que viram um filho, uma pessoa em situação de crise, e as pessoas vieram a levantar pesos que estavam pressionando pessoas ali, usaram uma extrema força para salvar alguém. Não se trata de vencer, muitas das vezes se trata, né, o valor da causa. Muitas pessoas estão a lutar por uma causa e isso, muitas das vezes, é o que faz, né, a diferença diante da situação. Muitas das vezes as pessoas estão a lutar por uma causa. Isso é muito importante. A gente também, né, entender que a nossa causa ela não representa você. Dentro do cristianismo, a gente está vendo as pessoas, né, serem cada vez mais individualistas, né? Se não for da forma que eles, né, estão expondo ali, não está certo, né? Então com verdades muito absolutas, e isso não favorece o cristianismo. O apóstolo Paulo estava sempre pronto a aprender um pouco mais. Lá na leitura diária, vamos lá na leitura diária, está falando o seguinte: Jó, uma história incrível. Eu até troquei, que a gente coloca um texto e um versículo. Geralmente as pessoas quase não se interessam por essa leitura diária. Eu já coloquei a chave de ouro ali, que poderia ser mais viável também, né? Jó, uma história incrível. Você acha a história de Jó algo extraordinário, algo incrível? Com certeza. E se você for pegar todos que vivenciaram, né, relatos, viveram personagens dentro das Sagradas Escrituras, ele é um ícone. Realmente tem que ser explorado mais Jó, tem que ser mais pesquisado, tem que ser mais visto, né? Devido à autenticidade. Inclusive, uma informação importante, que o jeito da história de Jó, a forma
né, dos fatos, você vê que é um texto muito antigo, inclusive é um dos primeiros livros escritos da Bíblia. Inclusive, né, há citações que poderiam ter sido escritas pelo próprio Moisés, antes de escrever os 5 livros que estão relatados ali nos primeiros, né, livros da Bíblia. Jó, porque virou um exemplo? Por causa do espelhamento da força que ele, né, outorgou através da vida dele. Ele demonstrou que essas guerras e essas lutas, elas não tinham, a gente podemos expor o espelhamento das guerras e das lutas dele, que não estava sendo, você muitas das vezes suporta devidas situações, porque nas suas guerras e nas suas lutas, há uma interferência não de Deus, muitas das vezes nas suas causas, nas minhas causas. Às vezes, as suas guerras, as suas lutas, está sendo gerada, está sendo construída por uma interferência não de Deus, mas 100% maligna. E Jó deixa isso bem claro. Não foi Deus, tá? Não foi o Criador, não foi o Alfa, não foi o Ômega que estava gerando. A gente pode até corrigir algumas linguagens da nossa vida, falar que essas guerras, que esse sofrimento, foi Deus que gerou. Não foi Deus que gerou as 7 situações, ele enterrar 7 filhos e alçar as alças do caixão. Não foi Deus que gerou aquilo. Não foi Deus que gerou aquele vento que bateu nas muralhas e a casa caiu sobre. Não foi Deus que gerou. Então, aqui tem 2 dualidades ali, a gente vai explorar as 2, né? Não foi Deus, foi o arqui-inimigo de Deus. Não foi Deus que criou, foi o mensageiro que foi criado ali, que vinha trazendo as notícias. Não foi um relator das coisas de Deus, pelo contrário, ele foi um relator das coisas que ocorreram, mas por uma interferência que não era de Deus. Então, a Jó, ele também veio para trazer esse espelhamento. O que estava ocorrendo na sua vida não tinha interferência nenhuma de Deus, mas tinha interferência do arqui-inimigo de Deus, né? Jó, qual a definição? E como você define Jó? Você vendo um pouco desse combate espiritual da vida dele, como você define Jó? Qual é a definição? Outro ponto, Jó, uma família vencendo. Jó, uma família vencendo. Porque Jó também tem essa exemplificação sobre essa visão da família de Jó. Porque o contexto do sofrimento e da guerra está em torno da família de Jó. Isso é muito interessante. Às vezes Jó precisa ser até mais pesquisado por nós, porque boa parte do sofrimento nosso, boa parte do sofrimento dos irmãos do cristianismo está em torno das guerras e das lutas em torno da família. Isso é muito interessante. E Jó fica mesmo um espelhamento ali, né? Esses relatos na vida de Jó, né? Umas situações com os filhos, né? Ele vivenciou situações dentro da estrutura material, dentro da estrutura espiritual com a família. Você vê que Jó era tão espiritual dentro do contexto geral da família que Jó, por volta ali das madrugadas,
ele se preparava para, uma prevenção das guerras e das lutas. Mesmo Jó tendo todo aquele preparo, ele vivenciou o peso da guerra e de lutas dentro do seio da família. Jó, a prova da existência de Deus. Realmente, quando você começa a analisar um pouco Jó, você vai ver a prova nítida da existência de Deus, em diversos sentidos. E é interessante que a gente estava orando aqui e veio essa divina informação, que muitas das vezes a gente toma como revelação. Foram 41 capítulos de uma vida sofrida, mas um capítulo Deus mudou a história da vida de Jó. Eu comecei a observar como o inimigo da alma de Jó foi covarde com ele. E assim é bem provável que pode ser com você e comigo também. Imagina uma pessoa que vive 41 capítulos de guerras, de lutas, causada por uma interferência, por uma guerra, por lutas enviadas para a sua vida, ou em situações para a sua casa, para a sua família, desde material, espiritual, sentimental, familiar, em todos os sentidos, mas causadas por uma interferência maligna. E com um capítulo você vê Deus transformar a sua vida. Deus existe. Lendo o livro de Jó, você vai ver a manifestação. Jó vive para Deus. Jó vive para Deus, verdade? Leitura diária aí, ó. Jó vive para Deus. Lá em cima está falando assim, na verdade prática. Como vencer guerras? Ô meu irmão, acho que essa pode ser a resposta. Viver para Deus. Falar mais do que isso é a gente não estar um pouquinho maduro para expor detalhes sobre essa área. Jó, material versus espiritual. Para você ver, o primeiro ataque da interferência do inimigo foi direto na vida material. Existem muitas guerras e muitas lutas na vida dos que servem a Deus. Às vezes a interferência pode ser direta na sua área material. Tem gente, quando passa guerras e lutas na área material, se ele não estiver vivendo para Deus, ele já estaciona. É nítido isso na vida do povo de Deus. Para você ver duas áreas que foram atacadas: material e espiritual. Ele atacou a primeira área, material, atacou logo em seguida a espiritual. A material é do primeiro capítulo, a espiritual é do segundo capítulo até ao 41, no último versículo, Ou seja, Jó só desperta mesmo, traz uma definição nítida do que ele estava vivendo. Quando ele começa a chegar no capítulo 37, ele libera uma palavra ali: bem sei eu que o meu Redentor vive e em breve ele se colocará de pé. Ele abre o jardim de Deus dentro da sua alma ali, e ali ele começa a ter o entendimento das coisas. Virando a folha, sofrimento. Inevitável falar de Jó e não falar de... Interessante, irmãos, que a igreja cristã, ela está falando desse tema. E é um dos temas mais vivos dentro da vida dos irmãos, dentro da vida do povo de Deus. A plenitude e a visão geral do sofrimento. O primeiro homem da Bíblia que experimentou uma graça surreal de Deus para atravessar o sofrimento e a dor. Irmãos, inevitável,
eu acho, na vida de qualquer pessoa, a questão do sofrimento. As coisas de como lidar também diante dessas duas áreas. Sofrimento, né? O peso do sofrimento, o peso gerado das guerras, o peso gerado das lutas. Irmãos, a desvantagem é surreal em cima de Jó, né? Foi um dos primeiros livros da Bíblia que narra e explanou nitidamente sobre a temática do sofrimento. Realmente, se você for comparar dentro dos 66 livros da Bíblia, quando você estiver passando por determinadas áreas, principalmente que está um peso de uma guerra terrível sobre as nossas vidas, podemos usar essa expressão, realmente Jó, ele é um apogeu para a nossa vida, ele é um espelhamento do tamanho da graça de Deus e do favor imerecido. Jó foi um dos homens na Bíblia que mais presenciou a graça de Deus dentro do sofrimento. Isso é nítido, isso é nítido, isso é nítido. Fazendo um contraste com Jesus, né? Ele está praticamente ali, podemos falar até mesmo que está rente, está ali igualando, mas temos que muitas das vezes fazer uma leitura, uma visão geral também dentro de Jó e trazer um pouco do conhecimento do coração que Deus manifestou na alma dele até para a nossa própria vida. Deus usou tremendamente dentro dessa temática. Deus usou tremendamente a causa do sofrimento para dar força também, né, àqueles que viriam após, né? Realmente ele foi um homem que trouxe uma visão geral, certamente muitos dos seus irmãos que foram mártires, que foram, né, peça-chave para suportar o crescimento do Evangelho. Não existe sofrimento do Evangelho sem sofrimento. Não existe. Não existe. Primeiro treinamento do crescimento, carregar o peso da guerra, o peso da luta. Tem que ficar bom para sofrer. Tem que treinar mesmo, porque cresceu, apanha, cresceu, sofre. Isso em qualquer segmento, seja material, seja espiritual, seja financeiro, seja secular, seja espiritual, seja conhecimento, qualquer área, para crescer tem que sofrer. Que isso já fica registrado, que isso já fica já definido. Cresceu, sofre. Inevitável, né? É uma grande realidade. Assim como Deus usou Abraão tremendamente dentro da temática da fé, cada personagem bíblico tem uma história que Deus usou como exemplo. Em uma pessoa não cabia todas as personalidades explanadas por Deus na Bíblia. É óbvio, Deus é tão grande, tão poderoso, tão magnífico, que não tem como ele manifestar toda a plenitude, toda a personalidade da alma, da criação, do poder, da sabedoria, da inteligência, da plenitude dentro de uma pessoa só. Pegou Abraão, pegou Isaac, pegou Jó, pegou Ruth, pegou Débora, pegou milhares de pessoas e expôs um pouquinho. Tem muita coisa ainda que é muito provável que não está registrada, mas um pouquinho pegou Cristo, pegou o Espírito Santo, tudo ele usa, né? Tudo ele deixa, né? E tudo é por trás. Se você prestar atenção, você vai ver que há características da alma de Deus, do coração de Deus, até da mentalidade da alma dele. Foi necessário diversos personagens de Deus em cada um pudesse manifestar um pouco da sua graça e plenitude. Dos 66 livros da Bíblia, todos os personagens que são inumeráveis licenciar uma manifestação de Deus.
diversos nomes poderiam ser citados, mas os que mais têm uma fé intrigante podemos gerar bastante reflexões para o nosso proveito e crescimento espiritual. Realmente, essas manifestações, elas vêm para trazer em nossas vidas muito proveito, né? E a gente interagir mais com as matérias de Deus. Porque quando a pessoa está passando nessas guerras, se ele não estiver interagindo, principalmente, né, com as escrituras, né, recebendo as mensagens de Deus, ele não consegue interagir muito, né, dentro das visões que Deus quer manifestar, até mesmo do coração de Deus para a sua vida, né? Virando a página, guerras e sofrimentos. Gerando uma reflexão sobre guerras, queremos entender um pouco da explanação da Bíblia em relação a Jó 42, do capítulos intrigantes, informações valiosas sobre a dor e sofrimento. Meus irmãos, vou parar para fazer algumas reflexões aqui do sofrimento, guerras, lutas, o peso da luta, o peso da guerra, a explanação da vida de Jó, todo entretenimento ali entre os relatos, esse personagem bíblico, né, que pode trazer em nossas mentes, em nossos corações, coisas bastante relevantes para nossas vidas. Irmãos, realmente são matérias que dentro do cristianismo realmente não está ficando muito registrado. Mas a grande verdade que dentro do setor do cristianismo, ou é guerra, ou é luta, ou é batalhas. Lembrando que os irmãos podem também dar suas opiniões, né, fazer seus comentários também, tá, meus irmãos? Ou seja, meus irmãos, é um tema que realmente está em alta dentro do setor do cristianismo, dos discípulos, dos irmãos. Por quê, meus irmãos? Dentro do reino de Deus, é uma das matérias mais valiosas. Irmãos, a interferência não está como Deus te usa. A interferência, muitas das vezes, está dentro da temática de até o quanto você suporta pela causa. Pastor, aqui tem um negócio interessante. Por que poupar a mulher dele? Na segunda-feira, eu comentei que você pode perder 8.000 camelos, como Jó perdeu. Você pode perder 8.000 jumentas, como Jó perdeu. Você pode perder 13.000 camelos, 7.000 ovelhas, 500 jumentas de bois. Você pode perder todo o industrial. Você pode até enterrar, como Jó enterrou 7 filhos. Mas a cultura bíblica, ela enaltece a estrutura da família. Então, quando Jó perdeu tudo isso, Jó não estava perdendo algo que Deus poderia dar em dobro. Mas quando se perde a família, até o altar chora. Foi essa a chave. E o judeu, você pode ver, o judeu não gosta dessa cultura de casar e descasar. E casar de novo.
ele é o preservador da família. Eles preservam a família. Eles veem algo importante. E você pode ver, se Jó é o primeiro livro da Bíblia, os próximos 5 livros da Bíblia, que são os Pentateuco, eles vêm todos criando leis para proteger a estrutura da família. Então, assim, a Bíblia, ela tem uma cultura que quando ela vai falar para a família, ela já fecha a visão, ela já fecha um pouco a cultura, ela quer mostrar realmente, tanto para o homem quanto para a mulher, que a estrutura da família, ela é de um valor primoroso. Inclusive, se você for botar na balança de Jó, você pode ver que o próprio texto está dando a entender para nós, leitores, que se você perder no material, você não perde nada. Mas se você perder a estrutura da família, você perde tudo. Olha para você ver que coisa, que dualidade ali, que visão. Porque toda a riqueza que ele perdeu, no 42, Deus restituiu. Filho, Deus deu em dobro. Beleza, Deus deu em dobro. Recurso, Deus deu em dobro. Todo industrial que ele tinha, Deus deu em dobro. Então, realmente, nessa área, a Bíblia, ela tem uma cultura até um pouco fechada sobre essa questão quando trata da família. Essa no caso, a mulher de Jó, ela não acreditava em Deus também, não? Para ela ter falado assim, para amaldiçoar o Deus dele e morrer, é que sinal que ela não acreditava, né? Não, às vezes o texto ali, ele dentro do contexto, você vai ver também que a questão não significa que ela não servia a Deus. Aquela mensagem dela, Deus também está trazendo uma mensagem tanto para os homens da atualidade, tanto para Jó, tanto para os leitores, quanto também para as mulheres. Mulher, qualquer mulher estivesse casada com Jó, ela não suportaria o peso dessa guerra e dessa luta. Nenhuma mulher aguenta passar fome. Primeiro perdeu os filhos. Não, já acabou. Já acabou. Nenhuma mulher tá pronta para passar fome do lado do esposo. Eu quero que alguma das mulheres aqui possa esclarecer essa visão. Nenhuma mulher está pronta para levar 7 caixões. Nenhuma mulher está pronta. Ontem ela era tratada como a primeira dama. Amanhã ela está dormindo na rua, debaixo de uma árvore, perto de um esgoto, com um esposo. A expressão dela, amaldiçoe se Deus e morre, está num livro. Tem uma mensagem muito grande. Tem uma visão muito grande. Tem um entendimento muito grande. Nenhuma mulher está pronta para ter a luz cortada e ficar 3 dias sem luz. Ela vai dar uma palavra para o esposo. É um ato de desespero, né? Inevitável. Vocês, mulheres, que já passou alguma dificuldade, vocês podem contar um pouco para nós. Então, se trata, e por Deus ter criado o homem como provedor, aí a questão ainda, toda vez, quando essas áreas são atacadas, você pode observar que o casamento dá uma balança. E se não
tiver chão, terra firme, o homem também ele dá uma balançada. Porque um homem que ontem comia o melhor e hoje não tem condição de dar realmente até aquele homem, né? Ele, só que Jó estava fazendo também uma leitura ali do mundo espiritual que a gente vai entrar logo em seguida. Então, pode. Mas a situação das pessoas a abandonarem a fé nos dias de hoje, né? Não falo dos dias de hoje, porque no tempo de Jó é como se fosse nos nossos dias hoje, porque nós não acreditamos, confiamos, temos uma fé em Cristo que nós nunca vimos. Mas quando você puxa para o lado do Evangelho, você vai ver que Pedro ele teve uma situação que quase parecida, né? Muitas pessoas poderiam criticar Pedro porque Pedro estava andando com Jesus e ele disse para Jesus: eu não vou abandonar, se tiver de morrer com o Senhor, eu vou morrer. Mas Pedro nega Jesus. A Bíblia diz que Pedro nega Jesus, né? Então, a situação dessa mulher é muito parecida, mas hoje as situações hoje de abandonar a fé por coisas às vezes tão pequenas, hoje, no dia de hoje, é por causa do Evangelho que tem sido pregado nas igrejas. Porque o Evangelho que Paulo pregava era o Evangelho que os verdadeiros cristãos eles teriam que aprender a sofrer com Cristo, sofrer por causa do Evangelho. Quando Paulo ele diz assim, eu me torno um prisioneiro de Cristo, ele está dizendo, eu não sou mais, eu não me governo. Então, a partir de hoje, eu vou fazer o que Cristo quer que eu faça. Então, quando Paulo diz que ele aprendeu a padecer necessidade, a igreja de hoje, na sua maioria, ela não está preparada para padecer necessidade. Então, eles estão acostumados com o evangelho de prosperidade, e a Bíblia não ensina isso. Tá? Jesus ele pode te dar prosperidade, ele pode te dar riqueza, ele pode te dar o que ele quiser, porque tudo é dele. Agora, não quer dizer que você vai ser um cara rico. Não quer dizer que você vai viver sempre por cima. Vai ter um dia que você vai estar por baixo, cara. Não adianta. Um dia que Jesus quer te provar, eu já passei por provações, acho que eu já comentei com o senhor um dia. Eu passei por provações terríveis, de chorar, de sentir assim que quando você orava, eu sentia o gosto do fel, a minha boca amargava, meus ossos doíam, porque a luta era tão grande que eu olhava para um lado para o outro e eu não via saída. Eu via meus filhos precisar das coisas, minha família, e eu nunca deixei de trabalhar. Então, tipo assim, aí você vê que são batalhas, são lutas, mas que muitos cristãos no dia de hoje eles não querem passar, eles não aceitam, eu já rejeito porque eu sou crente. Eu não aceito isso porque é a forma que está sendo ensinada. E quando vem para o lado dele, ele desvia, porque realmente vai vir uma hora ou outra, vai vir. O Evangelho precisa se cumprir na vida do cristão. Ele tem que se preparar para os dias da dificuldade. Tá? São dias que você não quer que aconteça, mas se Jesus quiser, vai acontecer. Você não vai ser livrado não, cara. Ou a pessoa ser também mais realista diante do sofrimento, porque realmente são matérias que, na verdade, se a gente for falar hoje no cristianismo, hoje no Brasil ou nos 4 cantos do mundo, vocês vão observar a temática do sofrimento, ela está quase 70% presente na vida dos nossos irmãos, dos discípulos, do missionário, do pastor, do evangelista, do obreiro, da irmã do círculo de oração, dos jovens, das crianças. E quanto mais também que a pessoa ele vai se entregando, mais ele vai se desapegando das coisas. Também começa como entrou na leitura diária, viver para Deus. Ele começa realmente, porque o nosso irmão está explanando, o texto real das nossas vidas. Lembra aqui, informações valiosas sobre a dor e o sofrimento. No capítulo 42,
explanações sobre a alma de Jó, explanação sobre tudo que ele viveu, passou durante todo o seu processo. A Bíblia classifica a situação cativeiro. No capítulo 42, verso 10, o texto explana que Jó viveu o cativeiro. Então, no capítulo 1, após o verso 5, que todas as coisas começam a acontecer na vida dele, até ao 42, verso 10, ele viveu um verdadeiro cativeiro. Um cativeiro causado pelo adversário, né? Pelo inimigo de Deus, dentro daquele processo. Tudo que ele viveu, passou durante o seu processo, a Bíblia classifica a situação como cativeiro. Foram 41 capítulos de sofrimento e dor. No capítulo, a história de Jó foi completamente transformada. Isso é a referência do capítulo 42. O pior na vida de Jó se transformou no melhor. Essa é uma visão que a gente tem que tomar também para a nossa vida. Foram 41 capítulos da história relatada da vida de Jó, mas com um capítulo Deus transformou. Então, se a gente for colocar na balança aí, então 99% do livro trata de sofrimento e 1% do livro mostra a grandeza e como Deus é grande e poderoso e a sua existência é poderosa. Agora, meus irmãos, temos que analisar alguns pontos aqui. Se 99% da vida de Jó está sob relatos de sofrimento, meu Deus, irmãos, será que em nosso meio, será que essa realidade também não está batendo na porta de muitos cristãos, de muitos de nós que nos encontramos presentes hoje aqui também? Essa é uma grande verdade. Eu não sei se isso pode te trazer esperança ou se isso pode, abranger mais a sua realidade. Se uma pessoa passou 99% da sua história, dos capítulos da sua vida, passando lutas e sofrimentos, e com um capítulo Deus transformou a história dele, a gente pode trazer algo para nossas vidas aqui. Então não se trata, de vencer, não se trata de prosperar, não se trata, de enriquecer dentro do sistema do cristianismo que está se transformando, A pessoa não prega mais pela causa. As pessoas agora estão em torno, de algo específico para a sua vida, Hoje estamos trabalhando um pouco para, gerar reino. Só que muitos agora estão trabalhando por outras causas que não querem trabalhar para expor ou crescer o reino de Deus. Então, pregar ou lutar pela causa, Às vezes as pessoas conseguem também passar por muitas guerras e muitas lutas porque ele está lutando pela causa, não pelas suas causas. Isso também, foi visto na vida de muitos personagens bíblicos. Ele estava lutando pela causa. Jó, ele lutava pela causa. Tanto que ele lutava pela causa que o próprio Deus deu, uma explanação da vida dele para o próprio diabo, quando foi indagar a Deus lá nos primeiros capítulos. E Deus, foi questionado. Deus foi questionado por todo o bem material que ele tinha, toda a saúde. Os filhos viviam uma vida em beleza, plenitude e riqueza. E isso foi questionado. Dentro do capítulo aí, para fechar essa folha, como entender essa graça que manifestou, como usar o sofrimento em nossas vidas. Quais lições do sofrimento? Irmãos, temos
que aprender a ler em nosso livro. Em muitos anos na escola dominical tinha um presbítero que falava isso. Hoje nós estamos lendo no livro de Jó, mas temos que aprender a ler no nosso livro, principalmente na nossa dor, no nosso sofrimento. Por quê? Porque muitas das vezes é o melhor lugar para você também se espelhar em algo novo, até mesmo para a sua vida. Porque quando você analisa suas guerras, analisa a sua dor, o seu sofrimento, você consegue também agregar ou crescer. E eu sempre comecei a entender que guerra, lutas, sofrimento não muda ninguém. O que nos muda é uma autoanálise sobre tudo que nós vem passando em nossas vidas, tá? Muitas das vezes as pessoas acreditam mesmo. Guerra gera mais guerra, dor gera mais dor, sofrimento gera mais sofrimento. Agora, uma autoanálise, você pode ver que do capítulo 1 ao capítulo 42, que é o último capítulo, quais foram as falas de Jó? No sair do ventre da minha mãe, você vê que o cara já maduro. No sair do ventre da minha mãe, no voltar, o Senhor me deu. Você vê que ele era um cara que já era muito centrado, que sabia muito bem a dimensão da situação que ele estava vivendo. Ele também deixou bem claro, quando ele chega lá perto do capítulo 37, ele começa a dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Ele já começa a explanar a integridade da fé que ele tinha. Ele começa também a expor a certeza da sua fé, que o que ele estava passando não estava representando nada. A dor, a luta, a guerra, os 7 filhos, a riqueza, os bens material, a fala da esposa não estava mais interferindo em sua vida. Ele já tinha uma plenitude. Deus já estava pousado ali, irmãos. Deus e Jó já estava se tornando um. Aí o negócio Por quê? Porque se Deus, irmão, não acoplar em você, se Deus não se fundir com barro, se Deus, irmãos, não fazer a fusão com você, você começa a ver que os processos vai gerando uma fé inabalável, uma disposição da certeza das coisas de Deus. Então, muitas das vezes, irmãos, né, virando a folha, eu estou prometendo acabar essa aula agora, 10h30. Minha promessa. Eu tenho que sair daqui, pelo menos lendo essas 3 páginas aqui. Olha para você ver isso aqui. Ó, interferência espiritual. Guarda isso. Interferência espiritual. Eu quero escrever muito sobre isso aqui. Eu quero falar muito sobre isso aqui. Eu acho que você vai sair daqui com um conhecimento muito forte sobre essas duas questões. Eu coloquei aí, normal versus espiritual. Irmão, o que está acontecendo na sua vida hoje, de guerras e de lutas, é normal? É espiritual? Vamos ler aqui. Para prestar atenção na vida de Jó, o que ele viveu não é normal. A explanação da Bíblia faz menção sobre uma interferência espiritual em sua vida. Irmão, preste atenção o que vem ocorrido na sua história. É normal? É sobrenatural? A dor e o sofrimento foi causado por uma interferência espiritual. O momento que ele estava passando estava 100% sendo manipulado por uma interferência espiritual. Quando eu falo de interferência, eu falo demônios. Um cristão justo tem interferência de demônios? Ô meu irmão, lendo o livro de Jó, eu não sei como
os setores pentecostal, neopentecostal não estão expondo isso, né? Realmente o livro de Jó, ele tira toda a máscara do mundo espiritual e mostra realmente o que nós estamos passando, da onde está vindo, da onde vem, por que essas lutas, por que esse sofrimento. Existem sofrimentos que são gerados por demônios, existem guerras que são geradas por demandas causadas e ocasionadas por interferências humanas e espirituais. Um humano, uma pessoa humana que demônios têm acesso, e muitas das vezes os demônios que atacam aquela pessoa não estão nem numa pessoa humana, os próprios atacam a pessoa diretamente. A vida de Jó estava normal? Ó, pra você ver, fez interferência aí. Até o momento em que alguém decidiu interferir em sua vida. A vida de Jó estava normal? Estava. Do versículo 1 ao versículos posteriores ao 5, normal. Após a interferência, existe 99% de chance das coisas que estão acontecendo com você hoje, comigo hoje, tanto em áreas materiais quanto em áreas espirituais, há uma interferência direta de demônios. Eu não vou economizar falar. Por quê? Porque o livro de Jó nos dá essa certeza. Não tem lógica você estar fazendo a obra e você está fazendo a obra, você está ali causando interferência para as coisas de Deus, para melhorar, e você é atacado espiritualmente. Ou seja, qual é a visão, qual é o raio-x, qual é a roupagem que o livro de Jó tira para trazer força para nossas vidas? Precisamos que Deus interfira mais em nossas vidas. Precisamos pedir que Deus causa mais o peso da sua glória em nossa vida. Olha o peso da glória de Deus na vida de Jó. Diz que quando ele foi numa audiência pedir para Deus, ele teve que pedir uma permissão para interferir na vida de Jó. Então, as interferências que podem estar acontecendo tanto na nossa vida, porque tem que entrar, porque eu tenho que concordar com o livro de Jó, porque a sua vida material é atacada. Por que a minha vida material é atacada? Porque pode causar dor. Um homem, uma mulher que nunca passou fome, uma criança que nunca ficou pela manhã sem pão, sem comida, nunca experimentou daquele sofrimento. Eu tenho certeza que muitos de vocês nasceram em casas que já faltou pão, água, comida, e já passou muitas provações e necessidades. Agora, existem casas que nunca passou privações, nunca passou dificuldades dentro desse sentido. Agora, dentro do livro de Jó, ele tira a roupagem e mostra que a primeira área que o mal atacou, a sua área material, pode estar sendo atacada por demônios. A sua área material pode estar tendo percas por demônios. Isso é uma revelação que o livro de Jó quer deixar bem claro. Perca. Olha para você ver. Quebra a mesa, quebra a cadeira, quebra ventilador, queima a geladeira. Demônios. Você trabalha a semana toda, tá na sexta, é para te pagar, todo mundo, o dinheiro para você não cai.
gerando dor e sofrimento. Ou seja, expondo a questão de uma situação da vida de um homem no cotidiano de hoje, do século 21. Pode expor. Mas o que chama a atenção em tudo isso é que Jó era fiel. Jó era fiel. Então, para o inimigo ele tocar na vida de Jó, né, não na vida que Deus permitiu, toca tudo, toca no seu corpo, ele tem que pedir uma permissão. Porque o inimigo também sabia que Jó tinha uma grande comunhão com Deus, Jó era fiel. Então o segredo também para o inimigo não tocar na nossa vida é ser fiel a Deus, mas fiel em tudo. Só que o que mais assustou a gente aqui no livro de Jó, que mesmo um homem fiel passou uma situação. Essa exposição que é diferente de todos os outros livros da Bíblia. Porque a linguagem dentro do setor do cristianismo, você vai ser fiel e você não vai passar nenhum descontrole, tanto material quanto espiritual. Na verdade, a gente tem que até redoutrinar, podemos dizer assim, essa doutrina, principalmente das comunidades, né, que a gente saiu. Por quê? Porque a comunidade nos ensinou o seguinte: jejum, oração, porta aberta e milagre. Só que agora nós estamos vendo um livro mostrar que um homem que era chamado de fiel, o fielzinho de Deus, vivenciar uma situação no extremo. E Deus trazer, de todos os 65 livros da Bíblia, nenhum livro é igual ao de Jó. E é interessante isso porque, só que agora a gente tem que subir um pouquinho mais o pensamento agora e pensar o seguinte: tá, qual é a conclusão que nós chegamos disso? Primeira, porque existe uma interferência alheia, manipuladora. Os seus bens podem estar sendo manipulados por demônios. As situações que estão acontecendo com os filhos podem estar sendo manipuladas por demônios. É isso que o Jó está querendo deixar bem claro. O Jó está querendo deixar bem claro. As ovelhas que eu tinha, as cabras que eu tinha, o industrial, a lã, toda a prosperidade foi arrancada por demônios. Demônios podem estar acessando ou minando os poços que Deus cuidava na sua vida, em minha vida. Eu posso estar passando situações que estão sendo manipuladas, quando a sua causa está sendo manipulada. Isso é para tirar algumas vendas também dos nossos olhos. Porque já pensou você ficar desempregado 10 anos? Por causa de manipulações de demônios? Eu estou querendo trazer um cunho e abrir um ponto dentro de uma área que a igreja ela quase não acessou ou expôs. Porque depois do versículo 5, quem entrou diretamente na vida de Jó não foi Deus, foi os demônios. O mensageiro que usava para trazer as notícias ruins não vinha de uma procedência divina. Irmão, você já pensou? Você com 13.000 vacas, um fogo cai do céu. E olha o coração de Jó, quando ele fala para sua esposa: receberemos o bem de Deus e não o mal. Irmãos, vamos abrir os nossos olhos em relação a Jó.
esse mal que está acontecendo na nossa vida não é Deus, são demônios querendo trazer dor, guerras, sofrimentos, lutas, situações intermináveis na nossa vida. Para um homem que resiste 41 capítulos, na verdade o livro de Jó está querendo mostrar para a gente que a gente precisa enxergar algo muito mais profundo além do que as igrejas ainda têm passado para nós. Porque as igrejas têm passado para nós até uma visão até rasa da questão diretamente que a nossa vida está sendo tratada. Para finalizar, a interferência foi causada por uma inteligência espiritual. Irmãos, há uma inteligência espiritual que fica operando na sua vida. Operou na vida de Jó 100%. Depois que o arqui-inimigo de Deus saiu da presença de Deus, segundo o livro de Jó, irmãos, Deus falou bem assim: pode fazer o que você quiser. Você tem noção do que é isso? Você só não vai tocar na matéria-prima da vida. Que começo! Começou a interferência de uma vida. Existem fatores que ocorrem com o ser humano que é uma interferência espiritual. Segundo a Bíblia Sagrada, o inimigo de Deus pediu para provar Jó. Tudo que foi causado na vida de Jó de uma interferência espiritual, o inimigo de Deus. Tudo que estava acontecendo ali na vida de Jó vinha da procedência do inimigo de Deus. E aqui que precisamos ter uma sacada para a nossa vida. Se tu que estava acontecendo na vida de Jó tinha uma interferência do inimigo de Deus, o que podemos concluir com isso? O que você conclui com isso, meu irmão? O que você conclui? O que você entende? Você está sendo sabotado. Estamos sendo sabotados. O que é uma pessoa que está sendo sabotada? Olha, a palavra diabo significa o quê? Adversário, inimigo, acusador e diversas outras características. Dentro da igreja tem muito isso. Né? Não, a pessoa está pelo mal. A pessoa está com o título na testa: Satanás, diabo, demônio. Os demônios têm um acesso terrível àquela pessoa. Às vezes derruba todos os irmãos por causa de uma pessoa só. Diabo, demônio, Satanás. A confusão. Quando aquela pessoa já está. O livro de Jó, ele quer mostrar realmente verdades duras e cruéis para os nossos dias. Porque a visão que o livro de Jó está passando é uma visão cruel. Uma visão de uma realidade que até o cristianismo não quer mais. O cristianismo quer que você trabalhe só com o natural, não com o divino. Se o divino está prejudicando a sua vida, se o espiritual para o lado das coisas ruins está prejudicando a sua vida, então agora eu quero saber para o outro lado das coisas boas. O que eu faço para as coisas boas? Isso não tem lógica. Isso não tem lógica muitas das vezes. E Jó está querendo esclarecer no livro que o que ele estava vivenciando ali não tinha nem um dedo de Deus na situação. Agora, qual conclusão você chega com isso? Qual conclusões podemos chegar analisando as nossas vidas agora? Analisa a sua vida agora. Fica nítido. Não, uma aula como essa aqui nós levanta. Uma aula como essa aqui nós desperta, irmão. Para vencer o mundo. Tem muitas coisas que estão ocorrendo em nossas vidas que tem uma procedência causada pelo inimigo de Deus. Aqui a gente desperta. Agora, para nós
imaginar um pouco sobre essa situação da interferência espiritual em nossas vidas, segundo os relatos bíblicos, a interferência vinha do próprio adversário. Irmãos, causas, demandas, endereço espiritual. Você tem endereço espiritual. Ó, pra você ver. Aonde pessoas de um plano material, humana, pode interferir na sua vida. Com não, a pessoa interfere na sua vida todinha. Com sim, a pessoa interfere na sua vida todinha. E o livro de Jó está querendo mostrar o seguinte: a sua vida pode estar sendo 100% causada. E outra, olha os momentos que te fez chorar na vida. Olha os momentos de dor em nossas vidas. Olha os momentos de perdas. Foi natural ou foi sobrenatural? O livro de Jó quer deixar isso bem claro. No primeiro livro da Bíblia, essa essência aparece. Você pode ver que se você ler todos os outros livros da Bíblia, você não vai ver essa essência do livro de Jó. Essa clareza na conversa, esse diálogo em que o adversário foi numa audiência pedir para Deus que provasse o servo justo e fiel. Ele passou esse processo sozinho, né, pastor? Ninguém. Exato. O único cunho que ele tinha, o único chão que ele tinha, a base da evolução dele espiritual. Porque a linguagem dele mostra que ele era um homem muito maduro, um homem muito centrado. Quando eu falo para vocês que o cristianismo está ligado mais à evolução, a crescimento, a estatura de varão que evolui, como o apóstolo Paulo diz, que o objetivo dele era chegar à estatura do varão, ele fala até de perfeição. Ele queria tanto essa interferência de Deus dentro desse quesito, que ele chega até mesmo a expor a seguinte questão, né? Que ele queria, né? Chegar num nível assim, ó, que até Deus, a minha graça te alimenta, te basta, te sustenta. Fique na graça, é o suficiente para a sua vida. A Escritura expõe que o adversário pede autorização a Deus para provar Jó. Todas as perdas, todas as situações que estavam vivenciando Jó, estavam sendo causadas pelo adversário. Ô, meu irmão, e que você pode aprender com isso? Todas. Você acha que esse monte de situação, desde a área material a espiritual, tem pegado dois tipos de pessoas, tanto o fiel como o infiel? Essa matéria nós vamos ter que aprofundar mais ela, porque eu achei ela muito interessante. Abre muito os nossos olhos em relação, principalmente, a coisas que nós estamos vivenciando agora, passando. Nós estamos dentro dessa matéria, sem sombra de dúvida. Imagino que se na vida de uma pessoa tudo que estava acontecendo é devido a uma interferência, qual conclusões podemos chegar? Irmão, se tudo que ele estava vivendo estava vivenciando por uma interferência, qual conclusões devemos chegar? Depois faltou uma página aí. Irmãos, prestem muita atenção nessas últimas informações dessas folhas, analisem, parem para pensar, porque agora nós vamos ter que partir para o outro lado. Como a gente deixa a porta aberta para Deus interferir na nossa vida? Se a gente sabe que muitas coisas estão sendo causadas por interferências que não é de Deus, aí a pergunta começa a entrar. E a gente tem uma mania de falar assim: Deus está permitindo, Deus está deixando. A gente tem uma mania de falar assim: Deus está no propósito dessa... Deus está no propósito, irmão, de se enterrar os 7 filhos? Que conversa é essa, irmão? Olha para você ver que a gente não está se enraizando na essência bíblica. Mas aí, pastor,
tem que analisar que tem os dois lados aí também. Sim, Primeiro que Jó, ele era fiel